Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Alguns de vocês nos acompanham semanalmente, né, esperando aí pelo lançamento de cada capítulo do livro. E o da semana passada, que eu usualmente libero na segunda-feira, que seria o capítulo 18 do livro Libertação, não foi para o YouTube, porque eu tive um parto recentemente, eu estava grávida, e aí minha neném nasceu. Hoje faz 16 dias que ela veio ao mundo, né, veio nessa reencarnação aqui, abençoar as nossas vidas. E por isso eu já tinha vídeo gravado antecipadamente, que foi o capítulo 17, mas ainda não tinha lançado, não tinha registrado o 18. Então meu pai acabou fazendo um videozinho de depoimento e sobre leituras espíritas em geral, e relembrando também um vídeo que eu gravei no começo desse processo aí, durante a pandemia, antes de a gente resolver fazer esses vídeos comentados, tanto o que eu faço com a Polônia, dos livrinhos do Emmanuel, né? O Fonte Vida, o Fonte Viva, Pão Nosso, o Vinha de Luz, enfim, a gente. Antes da gente começar esse e começar, a gente fez do Evangelho também. E antes de eu começar a literatura do André Luiz, a gente gravava áudios sobre o Evangelho, né, fazia pequenos comentários e lançava num grupo de WhatsApp, que é um grupo que existe até hoje com o pessoal do centro lá em Cataguases, do Grupo Espírita Aprendizes do Evangelho. Então, meu pai fez um videozinho comentando a experiência dele com as leituras espíritas e resgatando o meu vídeo de apresentação, porque muitos no grupo não me conheciam, né? O Centro Espírita fica em Minas, para quem não conhece o contexto, e eu moro em São Paulo. Inclusive, o vídeo do meu pai está até cortado por problemas aí de envio, tecnologia, distância, enfim. Mas eu vou juntar essa minha introdução com o vídeo do meu pai, que ele lançou na semana passada, e o vídeo da minha apresentação, contando um pouquinho sobre o meu início no espiritismo, e espero que fique aí como um importante registro aí desse contexto, e em breve, se tudo der certo, nesta semana teremos o capítulo 18 do livro Libertação. Um abraço a todos e obrigada pela paciência para quem nos acompanha semanalmente. Boa noite, família Aprendizes, e aos que participam também no YouTube, no canal dos nossos aprendizes, né? Hoje, como a Lívia ganhou o nenê, tá como diz o outro, tinha meio de resguardo, né? Então eu falei para ele, dá uma folga, filha, deixa eu conversar com o povo direito, com esse monte de gente, né? O que eu quero enfatizar hoje, gente, isso é a doutrina espírita, no seu aspecto doutrina, mas no sentido da parte religiosa, ou seja, a parte do Evangelho de Jesus. E como a gente já tem uma experiência muito grande nisso, faz 36 anos que eu participo dos estudos e de trabalho, vamos enaltecer um ponto aí. Um dos livros que mais me atraiu, quando, em 1985, acho que é isso mesmo, quando meu filho morreu. Então ele sofreu uma queda, levou um vírus, morreu e tal. Então não houve aquele pânico na família, nem eu e nem minha mulher. Então, daquele momento em diante, eu fiquei meio assim, né? Querendo explicações, claro, né? E eu li o Nosso Lar, Caim, do meu primo, no livro Nosso Lar, eu li ele e bebi todas aquelas palavras, aquelas letras, gente, a história em si. Então realmente eu fiquei cativante. Peguei todas as obras da doutrina, comecei no começo, livro dos Espíritos, livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e a Gênesis. E logo após, Obras Póstumas, que é uma obra publicada que Allan Kardec é um laboratório que tinha, né, de pesquisa, e 20 anos depois que ele desencarnou. Então, o que eu quero enaltecer para vocês, gente, é a importância que o livro Nosso Lar representou em minha vida. E os outros livros todinhos que foram passados através do Emmanuel, sob o comando dele, pela caneta ou pelo lápis do Chico Xavier, né? Um trabalho gigantesco, no cujo vocês repararem bem o nosso lar, gente, ele é rico em todos os sentidos. Ele mostra todos os detalhes realmente que a gente precisa. E depois os outros livros, Mensageiros, dali para diante, até onde a Lívia está aí hoje fazendo a libertação, são sequências do nosso lar. Para ter uma ideia, nossa, quando ele começou, foi atendido naquele hospital por aquele enfermeiro lá, o companheiro dele, o Ulisses, né? E depois o Ulisses levou ele para casa dele, com a mãe dele, a dona Laura. Gente, essa mulher lhe deu uma verdadeira sabedoria. Eu explicava para ele todos os pontos que tinha, muitos casos detalhados, e nas conversas, né? Foi passando para ele. Depois teve o Tobias, um outro mentor, quando ele trabalhou nas câmaras também. O Tobias tem aquele problema que ele tinha duas mulheres.
Ele casou e convivia as duas lá com ele. Então são coisas que foi revelado no nosso lar, gente, que poucos têm noção do que é. E a vida continua realmente. Aí futuramente a gente vai ver também, quando a dona Laura estava para reencarnar, então eles receberam o marido dela que já estava na carne, com a idade de 5 anos, fizeram o evangelho no lar lá. E o garoto foi levado lá no plano espiritual para participar desse evangelho, como uma espécie de despedida da dona Laura no plano espiritual para vir para reencarnar na carne. E o garoto ela se transformou no homem que era o marido dela na época, gente. Que coisa ali de fantástica. Quando é que nós vamos entender que em 1940 essa obra foi publicada? Então seria o quê? 43, 44, na década de 50. Então são detalhes que esse livro me marcou muito. E daí me abriu espaço para que eu busque informações. É onde eu estudei a doutrina, mas li bastante todos os tipos de livros da indústria, todos os romances, eu lia de tudo, gente. E trabalho na doutrina espírita desde quando, 85, comecei a trabalhar na realidade, foi a base dos 88, 89, que aí, inclusive, a Lívia nasceu nessa época na barriga da mãe dela. Né? Então são coisas, gente, que a gente vai lembrando a vocês a importância do trabalho do André Luiz. É fantástico, mostra para nós a realidade do plano espiritual, com aqui nos mensageiros da verdadeira explicação das pessoas que são preparados, médios para vir na carne para trabalhar e a maioria falha. E os que conseguem alguma coisa, eles falam ainda que não fizeram nem um décimo, nem um centésimo do que tinham que fazer. Porque a carne encobre todo o nosso passado, gente. Nós temos experiência nova. Mas se existe um trabalho pela família, um trabalho de evangelização com a criança, já fica mais fácil entender e manusear. Para vocês terem uma ideia, se eu conseguir postar o vídeo que a Lívia fez se apresentando para o nosso grupo Aprendendo o Evangelho, antes de começar a pandemia, né, quando começou a gravar o Evangelho pela internet, então vocês vão ver, gente, que coisa fantástica. E o exemplo que ela dá de uma pessoa que nasceu no meio espírita. Mas não quero dizer só meio espírita, quero dizer que a gente não precisa ser espírita para viver. A gente tem que praticar aquilo que as religiões falam. Mas quem fala melhor do que, quem explica melhor do que a doutrina espírita? Principalmente as obras do Chico. A gente vai pegar o Emmanuel, esse mentor elevadíssimo, irmão, ele em romance. Primeira coisa que ele faz, ele publica o romance dele há 2000 anos, contando a vida dele, a história dele, demonstrando quanto importante foi a Lívia, a mulher dele, nesse livro. É um livro fantástico em termos de romance. Depois vem mais uns 3 ou 4 livros que ele publicou. Depois ele fez todas as obras com o Francisco Canto Xavier, nas obras do André Luiz. E todas as obras, igual os 700 e poucos capítulos que a Lívia está fazendo no Evangelho, no Evangelho de quinta-feira, também com a Polônia. Olha, gente, são 700 e poucos capítulos da fala dos apóstolos, principalmente as máximas de Jesus, e ele dá um apanhado e a Polônia e a Lívia estão fazendo. Então, realmente, o que eu quero ressaltar para vocês, que esse livro, Libertação, que ela está fazendo agora, é fantástico para que a gente possa se defender dos ataques de espiritualidade, não, a espiritualidade negativa, desse mal que o mundo está atravessando, essa negatividade que o planeta está sendo dominado, alimentado também pelos nossos pensamentos, não muito felizes. Então nós não temos que tomar partido de ninguém, nós não temos que ficar torcendo para um lado do outro e perder para a pessoa errar, nós não temos que, quando vê uma coisa, comentar, não. Temos que abrir olhos para a alegria na vida, para a oportunidade que nós estamos tendo nessa época da transição planetária, que o negócio está bravo e não sabemos o que vai acontecer o dia de amanhã. Então esse grupo aqui faz as vibrações todos os dias de manhã, no nosso texto evangélico, texto matinal, tem a vibração que a gente fornece energia para o nosso símbolo. Então qualquer um onde tiver, se mentalizar esse símbolo aí e pedir, e quando dá uma tragédia, pedir mentalizar esse símbolo, forneça energia, que a espiritualidade são milhares e milhares de espíritos trabalhando para as nossas casas. Para vocês terem uma ideia, nós temos o nosso lar que foi apresentado como colônia, né? Pois nós temos a nossa chama-se Fraternidade do Alvorecer. São 5 casas que, somados a ela, dão um aprendizado violento. Mas 5 casas no sentido com a primeira, que ela é o central de tudo isso aí, que é o apóstolo Mateus. Depois vieram mais 5 casas que foram a nossa. Então, são detalhes que a gente no dia a dia vai aprender na riqueza que tem e essas oportunidades que a Lívia está fazendo tão bem sobre as obras do André Luiz, é muito importante a gente ressaltar. Oi, bom, como muitos não me conhecem, meu pai sugeriu que eu me apresentasse por meio de vídeo. Eu sou a Lívia, filha do Euclides e da Iracema. Estou no espiritismo desde a barriga da dona Iracema, quando meus pais frequentavam as escolas de aprendizes do Evangelho.
lá em São Paulo, na Aliança Espírita Evangélica, e estou no Aprendizes do Evangelho desde a sua fundação, aí em Cataguases. Gosto das leituras do Evangelho desde criança, né? O viés religioso do Espiritismo sempre me chamou mais atenção, me encantou muito, por ser uma inspiração para eu me tornar uma pessoa melhor a cada dia. E o Espiritismo tem um impacto imenso na minha vida por dois motivos. Primeiro, por guiar os meus passos. Então, penso que eu tenho uma vida muito equilibrada, graças a tudo que o Espiritismo me ensinou ao longo desses 31 anos, e também porque todas as minhas respostas sempre foram respondidas. Desculpa, todas as minhas perguntas sempre foram respondidas. Adolescência, por exemplo, quando tem muitos questionamentos, algumas pessoas rompem com as suas religiões, quando começam a ter informações de outras pessoas, algumas coisas controversas, e eu nunca passei por isso. E, bom, como da mesma forma que o Euclides fala aí na cabeça de todo mundo, eu ouço isso desde criança, né? Então, muita coisa que eu ouvi ao longo de todo esse tempo, a partir de agora eu já tenho condições de compartilhar um pouquinho do meu aprendizado. Então, por isso eu gostei muito dessa ideia da gente ler um pedacinho do Evangelho, comentar um pouco sobre e continuar aprendendo e principalmente sendo capazes de exemplificar no nosso dia a dia, de verdade colocar em prática o ensinamento de Jesus. Então, espero que vocês gostem, espero contribuir um pouquinho com o meu aprendizado, espero também continuar aprendendo junto com vocês, certo? Até breve.